Prezados amigos, nós vamos iniciar o nosso Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo Jorge Rincon, que é advogado, trabalhador da nossa casa Centro Espírita Francisco de Assis. Ele é palestrante e hoje temos a grata satisfação de tê-lo conosco, a quem agradeço a deferência de atender o nosso pedido. E vamos conversar um pouco sobre o tempo de Deus. Certamente ele tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto. Jorge. Doutor, primeiro agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui, contribuindo, aprendendo, entendendo que quando a gente fala de tempo de Deus, existe um tempo de Deus para as nossas vidas. Quando eu fui convidado para estar aqui, me convidaram e perguntando se tinha uma agenda. E apesar da minha agenda ser completa e extensa, existia exatamente essa disponibilidade. Então eu entendo que era o tempo de Deus de eu estar aqui hoje compartilhando, tendo essa conversa agradável com todos. E quando eu falo de tempo de Deus, doutor, é porque isso odiernamente, assim, atualmente, as pessoas nos treinamentos, nas minhas palestras, na minha relação pessoal, o que as pessoas mais têm me questionado é sobre gestão de tempo. Como é que eu consigo adquirir mais tempo? Não estou tendo tempo para as coisas, meu dia precisava ter mais de 24 horas, meu mês precisava ter mais de 30 dias, não estou conseguindo resolver tudo. E eu gosto sempre de citar uma passagem do Velho Testamento, em Eclesiastes, escrita por Salomão, e foi um grande rei, e como rei, ao final da vida, ele escreveu algumas palavras muito sábias, porque ele havia entendido que tudo que se trata dessa materialidade é vaidade. Exato. E apesar de ele ter adquirido muitas coisas e vivido muita coisa, ele começou a perceber que existe um tempo maior que é preciso ser internalizado, é preciso ser entendido. E que ele viu que era o tempo de Deus. Então, no capítulo 3, por exemplo, ele começa dizendo que há um tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Então, quando as pessoas falam para mim, olha, eu não tenho tempo, eu falo, olha, não vem com essa. O problema não é que você não tem tempo. O problema é o que você está fazendo com o tempo que te é oportunizado. Você tem vivido de fato o seu propósito? Você tem vivido de fato a sua missão? E aí Salomão continua dizendo assim, olha, há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Há tempo de chorar e tempo de rir. E aí é interessante observar o seguinte, o texto coloca o início e coloca o fim. Coloca como começa e como termina. Mas não coloca o meio. E sabe o que eu entendo disso, doutor? É que esse meio é nosso. Nossa. Nós não é verdade? Utilizá-lo. Entre nascer e morrer, tem o viver. E é meu, é livre-arbítrio, que as minhas decisões, elas vão influenciar no meu processo de evolução, no meu crescimento. E que foi escolhido por mim estar aqui e viver o que eu tenho vivido hoje. E aí, a tendência desse mundo cheio de tribulação, de correria, de pandemia, de guerra, de economia, é que a gente se perde no propósito do dia a dia. Mas qual é, de fato, o tempo de Deus? O Mestre Jesus, ele tinha um comportamento muito interessante nos momentos que ele vivia pressões. Pode observar, por exemplo, quando ele recebeu a notícia do falecimento de João Batista, do desencarne de João Batista. O que ele fez? O texto diz que ele subiu ao monte para orar, para meditar. Porque ali ele precisava, como ser humano encarnado, com as suas emoções, entender qual o propósito. E tinha um sentimento também. E tinha todo o sentimento dele. Mas ali ele não podia gerar toda a ansiedade, toda a expectativa e colocar aquelas emoções humanas para fora, diante de toda a frustração vivida, e trazer uma energia negativa para aqueles que estavam ao redor dele. Ele foi conversar com Deus. Ele foi conversar com o Pai. Esse foi o comportamento. E aí, o tempo que nos é dado por Deus, para que a gente possa fazer a caminhada e entender que é tudo aquilo que eu estou plantando e que eu vou colher em consequência que determina o meu crescimento e a minha evolução. É parar para ouvir.
As pessoas estão precisando parar para ouvir. Quanto tempo você tem se dedicado à leitura do Evangelho? Quanto tempo durante a semana você tem se dedicado a um momento que seja curto para ouvir, para conversar, para orar, para que você realmente tenha a percepção de como está o seu dia, o que você fez naquele dia. E as pessoas às vezes acham que nesse tempo que é dado, simplesmente se eu não fazer o mal, Tá tudo certo. tá tudo certo. Eu não fiz mal para ninguém, mas de fato você fez o bem? Quais foram as suas ações? O que de fato você construiu? Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Exato. Eu ia citar isso agora. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Então, tá tudo certo? Basta não fazer o mal? Não. De forma alguma. E entender que não existe diferença no princípio da criação entre eu e você. Entre eu e o meu irmão. Aí vamos lá para 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados Foram criados ignorantes. bens ou ruins, então uns foram criados bons, de forma alguma. Todos começaram no mesmo processo. Estaca zero. Por que tem alguns que são mais evoluídos, outros não são mais? Exatamente pela decisão de fazer e de agir no tempo que foi dado para cada um. Utilizaram melhor o tempo. Utilizar melhor o tempo. E entender qual o tempo de Deus para mim. Tem uma outra passagem do Evangelho que eu gosto muito, que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, que é aquela experiência da pescaria. Jesus chega, e quando ele chega, o texto conta que os discípulos estão tirando as redes e começando a lavar as redes. Eram pescadores. Passaram a noite e não Passaram a conseguiram nada. noite e não conseguiram absolutamente nada. Vamos embora. Vamos embora. Jesus chega, pede um espaço no barco, pede para afastar o barco da praia, começa a trazer uma mensagem para as pessoas que estavam ali na praia. E aí depois que termina, ele vira para Pedro e fala, olha, joga agora as redes para o outro lado. Aí Pedro fala assim, Senhor, olha, nós trabalhamos a noite inteira. Sabe, eu fico imaginando na cabeça de Pedro, pai, que esse carpinteiro que sabe falar bonito tem para me ensinar de pescaria? Tem quanto tempo que eu pesco? Então nós trabalhamos a noite inteira. Mas aí Pedro traz algo que é especial. Ele fala, mas pela sua palavra, eu vou jogar a rede. E aí quando ele joga, vem aquela grande quantidade de peixe a ponto de ele ter que pedir que pescadores em volta ajudassem. E ali Pedro reconhece o mestre que estava falando com ele. E ele se coloca numa posição de, olha, eu não tenho nada para falar. E Jesus simplesmente diz, então vem, me segue, que agora eu vou te transformar como pescador de homem. Diante do fato não tem contestação, né? Não tem contestação. Tem teoria. E aí, no último domingo, o Navarro deu uma palavra muito interessante à nossa casa de Francisco de Assis, que ele diz o seguinte, primeiro, no momento lá ele falou, olha, Deus sempre escolhe, sempre seleciona quem está trabalhando. Os pescadores estavam ali trabalhando. Todos os discípulos que foram chamados pelo mestre estavam de alguma forma trabalhando. Então, a aproximação e a intimidade tem a ver com essa disposição em eu estar sempre agindo, sempre trabalhando naquele tempo que eu tenho. Começar que o trabalho só vem para quem está pronto, né? Quem está pronto. O trabalhador estando pronto, o serviço aparece, né? O serviço aparece. E Deus não coloca nenhum fardo além do ombro. Não exige aquilo que a pessoa também não tem competência. Exatamente. E quando eu vim para essa vida, eu recebi, escolhi determinadas situações que também, na minha visão, eram suficientes para eu carregar para o meu processo de evolução. Aí determinadas coisas acontecem dentro do tempo que Deus me deu e eu reclamo. Eu murmuro. E jogo fora a oportunidade. E sempre Deus, às vezes tem uma colocação do Evangelho que diz assim, pedi obtereis. Quer dizer, de uma certa forma, isso aí não é verdade, né? Porque a gente pede e obtém aquilo que Deus determina para o nosso espírito, porque quase sempre nós estamos pedindo para a nossa matéria, né? A gente pede para Deus saúde, para o filho que está na droga,
a gente pede para nos arrumar um emprego. Quer dizer, a gente está sempre procurando ver o lado material e a gente pede. Isto nem sempre Deus vai atender, porque é a mesma coisa de dizer para uma criança que está pedindo uma faca e uma tesoura para brincar. A gente não vai dar, logicamente, né? Então, nessa situação do pedir obtereis, Deus dá sempre que diz respeito ao Espírito. Porque para Ele, nós estarmos aqui na matéria é apenas uma passagem rápida. O nosso corpo é um instrumento que isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai se desgastar e nós vamos ser expulsos desse imóvel, né? Mas, de qualquer forma, o pedir obtereis, via de regra, a gente consegue quando a gente procura o lado do Espírito, da essência, né? Exatamente. E mais ou menos é o que acontece no nosso dia a dia. A gente dificilmente pede alguma coisa no sentido do Espírito. Digamos assim, Senhor, me ajude para que eu seja menos orgulhoso, menos egoísta, que eu seja mais altruísta. A gente está sempre pedindo, olha, Senhor, me tira dessa situação embaraçosa, né? Me dê saúde. É mais ou menos por aí. E o próprio Mestre Jesus, ele nos advertiu disso. Olha, você sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites. Não pensar no outro, não pensar no meu crescimento, na minha evolução. Eu costumo dizer sempre, meu irmão, que as pessoas falam assim, pedi e obtereis. Deus sempre ouve a minha oração. Sempre. A espiritualidade sempre ouve a minha oração. Sempre atende. Exatamente. Não pedido, mas a oração é atendida. Exatamente. Sempre. E aí, o grande... e nesse aspecto que você tocou, é muito interessante observar o seguinte. Vamos lá, na minha relação com o irmão, se eu peço alguma coisa, qual que é o grande problema na minha mente? É que no fundo, eu quero que a resposta seja a que eu quero para mim. Eu quero que você me atenda o que eu quero para mim. E é muito importante, muitas vezes, você, como meu irmão, me dizer não. Sim. Me dizer espere. Às vezes não é possível. Me dizer sim. Então existem três, e Deus, na sua perfeição e na sua soberania, age da mesma forma. Nós, seres humanos, é que muitas vezes, na minha relação contigo, tem dificuldade de dizer não. Agora, Deus não tem nenhuma dificuldade, porque Ele sabe qual é o melhor para mim. E o investimento dele é em cima do Espírito. E as coisas são no tempo dele. E outra coisa, meu irmão, nós vivemos presos ao que os gregos chamavam de tempo cronos, né, que é a cronologia. Tem um caso muito interessante que aconteceu lá na casa de Fabiana, em São Paulo, de uma irmã nossa que foi procurar orientação com o seu Zezinho, que é o orientador, já desencarnou, mas ela expôs para ele uma situação conflituosa dentro de casa que ela vivia muito tempo. E na orientação ele disse para ela assim, irmã, calma, já está chegando ao fim. Aí ela conta o seguinte, olha o aprendizado, ela conta que esse estar chegando ao fim durou 30 anos. Mas o estar chegando ao fim em que tempo? É no dela ou é no tempo de Deus? E outra, quantas e quantas vidas ela já vinha vivendo a necessidade daquele resgate? E aí nessa, 30 anos, não é nada. Nós vivemos aqui muito pouco tempo, do ponto de vista cronológico. É rápido. Porque é o espiritual, é muito rápido, é um piscar de olhos. É pena que a humanidade ainda está muito no terra a terra, né? Não fica analisando sob o ponto da imortalidade da alma, vamos dizer assim, da eternidade do tempo. E quase sempre, quando está no sofrimento, a gente diz assim, meu Deus, isso não passa nunca. Exato. Até quando eu vou ter que suportar isso, né? E Deus sabe que o tempo é exatamente o necessário para aquela criatura mudar, né? Para ela aprender, para ela retificar a caminhada. Mas o sofrimento, a pessoa quer ficar livre, né? E geralmente a gente sofre por conta da nossa ignorância e tem que melhorar um pouco o intelecto, o sentimento, para perceber exatamente a vontade de Deus em relação a nós. Qual pai que não quer o melhor para o filho? Com certeza. Nós queremos o melhor para os nossos filhos e chegamos até cedermos nesse sentido pela nossa condição inferiorizada. Às vezes nos permitimos até coisas que eles não deveriam ter, porque hoje a proposta de criar filho dá tudo que nós não tivemos lá atrás, né? Que é um erro. Me lembro uma história de uma criatura que plantava as árvores
e depois deixava a árvore quase morrer, e quando ela estava quase morrendo, colocava água. E ainda dava umas pancadinhas na árvore com um jornal, né? Que ele passava na mão com um jornal. Até que o vizinho chamou a atenção, falou, mas como você fazendo isso? Que absurdo! Você deve amar as árvores, não fazer o que você faz. Falei, mas eu amo as árvores. No meu jardim não tem bastante jardim? Tem, mas não é como você está fazendo. Mas o que eu faço? Você deixa quase a árvore morrer para depois aguar, ainda bate nelas. Depois, então, meu filho, acontece o seguinte. Se eu plantar árvore e colocar muita água, as raízes já pegam na superfície e logo, o primeiro ventinho derruba a árvore. Então eu deixo que essa árvore chegue no extremo para ela afundar e buscar lá no fundo a água. Com isso a raiz se aprofunda e depois pode vir o vento que não cai. E eu dou umas batidinhas nelas para acordá-las, dizer assim, ó, afunda a raiz e busca a sua água. E ele ainda acrescentou, e assim eu faço com meus filhos. Eu não dou as coisas de mão beijada para meus filhos, porque se eu der, eles vão ficar tão mal acostumados que não vão fazer esforço nenhum. Amanhã, quando crescerem, nas primeiras dificuldades vão cair, vão sucumbir. Então eu só atendo quando realmente eles estão extremamente necessitados. E é um mal hoje, porque a gente vê a criação, as pessoas querendo dar tudo para os filhos, não deixá-los sofrer uma frustração, e amanhã depois vai sofrer as consequências. Né? Isso está relacionado com o tempo certo para cada coisa. Há um tempo de eu acarinhar, de eu afagar, mas há o tempo de eu corrigir, de eu disciplinar, de eu colocar limites. Tem um irmão nosso, muito conhecido no Nordeste, que é o Rossandro, né? Rossandro. E ele tem uma palestra do Rossandro que eu gosto muito, que ele fala exatamente sobre isso. Ele diz, olha, como psicólogo, né, ele se depara com muitas situações, ele fala assim, que os pais hoje, eles têm o seguinte discurso, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, só que ele esquece que foi passando pelo que ele passou que ele conquistou o que ele tem hoje. E aí ele quer eliminar o filho de toda e qualquer frustração. E isso, inclusive, não corresponde ao próprio ensinamento do Evangelho. O Mestre Jesus, ele diz claramente, no mundo tereis aflições. Ele não disse, vocês podem ter, pode acontecer. Não, ele disse de forma muito clara, no mundo tereis aflições. Ora, tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. Essa certeza de que o tempo que me foi dado é um tempo que é estabelecido para a minha criação, para a minha evolução, para o meu crescimento, e a partir daí, enquanto o espírito em processo de evolução, eu tenho responsabilidade, por exemplo, com o meu filho, de ajudá-lo a evoluir, de ajudá-lo a crescer, as pessoas que estão à minha volta, os meus irmãos, fazer o bem, a caridade material e a caridade moral, é isso que vai determinar a qualidade de tempo. Moisés, que foi um homem que sabe muito bem o significado do que é o tempo, porque 40 anos no Egito aprendendo todo o conhecimento da maior civilização da época. Depois 40 anos no deserto vivendo como pastor para poder se livrar de todo o orgulho e vaidade que ele havia adquirido no Egito e ficar só o conhecimento. E depois mais 40 anos peregrinando pelo deserto com um povo extremamente rebelde. Difícil. Muito desafiador. E aí ele escreve lá em Salmos 90:12, na oração, ele diz, olha, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu adquire coração sábio. E tem gente que quer morrer cedo, né? Sabendo que eu já não aguento mais essa vida, eu estou mais querendo ir embora. Quando, bem da verdade, a gente sabe que quanto mais tempo a gente ficar aqui, mais a gente vai... Oportunidade de evolução. Vai crescendo, vai progredindo, vai melhorando, né? Então, esse tempo é de Deus mesmo. Realmente você está muito certo, convicto, e é isso mesmo. E o nosso tempo quase sempre é no sentido de buscar as facilidades. E a facilidade, segundo Emmanuel, o mérito está na dificuldade, né? Naquela luta, naquela briga. Tanto é que Jesus disse, porfiai, né? Por adentrares a porta estreita, né? Porque é a porta da salvação, mas é aquela porta difícil de você penetrar. Então, porfiar significa brigar por isso. Exatamente. A gente tem que buscar, lutar por encontrar esse caminho que não é fácil, que é larga, é a porta da perdição, que não precisa fazer nenhum esforço, né? Exatamente. E aí, meu irmão, para que a gente entenda bem, você colocou uma questão aí interessante. O Evangelho nos traz, fala, mas qual que é a receita? Então, qual que deve ser o meu comportamento diante de
toda essa vida, esse tempo que às vezes, para alguns inclusive, você falou assim, tem gente que quer viver pouco. E tem gente também que não entende por que alguns se vão tão cedo. Mas é o tempo de Deus, é a missão para a evolução espiritual, que de alguma forma atinge o próprio espírito que desencarnou e atinge a mim que ficou nesse processo de evolução. É coletivo isso. E aí, qual é, então, a receita que o Evangelho nos dá? Mas o Evangelho nos traz muita receita disso. Fala da resiliência, fala da abnegação, fala da paciência, fala de se esforçar a praticar o bem, a revidar o mal com o bem, a amar os nossos... Tudo isso é receita para que eu possa evoluir e crescer e entender exatamente esse tempo de Deus. Em menor tempo possível. Em menor tempo possível. Nesse crescimento e nessa evolução. O passagem do Evangelho de Lucas que eu disse a respeito, por exemplo, dos pescadores, mostra de forma clara o seguinte, não foi no tempo deles, não foi no esforço deles, eles precisavam enxergar isso. Porque se no primeiro momento eles tivessem pescado em abundância, foi o meu esforço, foi o meu trabalho. E dá tudo certo. Mas o mestre quis dizer para eles, falou, olha, tem tempo para tudo. Primeiro vocês precisavam passar pela frustração, e eu conheço essa frustração, em ouvir a minha mensagem, me obedecer e colher esses frutos. Inclusive o texto fala exatamente sobre isso, eles colheram peixe. Olha que coisa interessante, porque você colhe o que planta, colher peixe. Mas é porque houve um plantio no processo, para que eles pudessem colher o resultado. Então, para que eu tenha o resultado, como o próprio irmão disse, nas minhas orações, naquilo que eu busco na minha evolução, é entender que eu plantei. E no final de cada dia, como Moisés lá escreveu em Salmos, a contar os meus dias, é eu parar para dizer, o que eu fiz hoje que contribuiu para meu crescimento e minha evolução e o crescimento e evolução de um irmão? É o autoconhecimento, é aquela avaliação. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos de que jeito? Renovação da vossa mente. E para que eu renovo a minha mente? Para que eu possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu acho, inclusive, está lá no Livro dos Espíritos, se Deus nivela todo mundo pelas condições, sim, Deus dá inteligência para a pessoa saber o que é o bem e o mal. Então, e nisso nós estamos nivelados, porque de repente você vai dizer, não, mas Deus favorece mais um do que o outro, né? Não. Nós estamos alinhados nesse tempo pelo bem e pelo mal que nós fazemos. E Deus dá para nós o entendimento, tanto é que a pergunta 621 coloca, a lei divina está na consciência, então todo mundo tem consciência do certo e do errado, do bem e do mal. Se vamos fazer o bem, nós estamos encurtando esse tempo de volta a esse reino prometido por Jesus, né? Que é de justiça, amor e caridade. Então, o importante é nós estarmos alinhados com o bem. E o bem é todo o trabalho útil, é um bem, né? Então, a gente tem que trabalhar propiciando o bem para os outros e com isso nós estamos nos aparatando para desfrutarmos amanhã de uma situação melhor. Agora, lógico que Deus não faz nada errado, tudo é certo, então tudo está certo. Estamos com as pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo, para realizarmos a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. E é isso que a gente tem que entender. Agora, também não podemos deixar o tempo passar como dizendo assim, tudo é o tempo de Deus. Não. O tempo está dentro da possibilidade permitida por Deus. Exato. Mas o tempo é nosso, nós que temos que fazê-lo dentro da nossa programação, dentro do nosso entendimento. Tanto é que Jesus colocou lá, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então essa verdade está exarada em todos os princípios divinos e crísticos. Então a gente tem que conhecer para nos libertar e aproveitar muito bem esse tempo. E esse tempo agora é de reencarne, né? Exatamente. Daqui a pouco nós estamos desencarnados, será um outro tempo, numa outra situação. É isso mesmo. E o que o irmão colocou no final aí é exatamente isso. A ideia do tempo de Deus não é me deixar na inércia do processo. E dizer, como é tudo de Deus, e aí voltamos novamente aos 612 livros dos Espíritos. Certo? Então, basta não fazer o mal? Não. Fazer o bem, agir. Deus me deu talentos, Deus me deu dons, Deus me deu capacidade. Eu trago de outras vidas um conhecimento que me foi adquirido e não me é tirado e que está inerente em mim. Essa consciência que os próprios Espíritos dizem.
E aí, o que eu preciso fazer? Bom, o modelo nós temos. Os próprios Espíritos já nos trouxeram a resposta. É Jesus. Modelo de amor, de justiça, de caridade, de abnegação, de entrega, de vivência, de experiência. E é colocar isso em prática, aproveitando todo esse tempo que nos é oportunizado. Lembrando que, ao final, há uma colheita a ser feita. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que fala dos trabalhadores de última hora, nos mostra de forma muito clara isso. Que dentro do tempo do trabalho, Deus vai trazendo a paga, a recompensa a cada um. De acordo com o feito, com a realização. De acordo com o feito e com a realização. E isso são princípios que são inquebráveis. Independe de religião, de filosofia, de credo. Eu costumo dizer isso. Sabe? Ah, mas a religião X é certa, a religião X... Não. A questão doutrinária, a espiritualidade, a reencarnação, a evolução. Ah, eu não acredito nisso. Ok, é a mesma coisa de eu dizer para o doutor que é médico, falar assim, olha, eu não acredito que eu preciso do ar para respirar. Ok, acreditar ou não é um problema seu. O fato é que isso é inegável. É da lei da natureza, né? Então, os princípios de Deus no processo de criação para a minha vida e para o meu processo de evolução é princípio. Bom, nós estamos finalizando nosso programa, com a nossa gratidão mais uma vez pela sua participação, que foi muito interessante, falando sobre o tempo de Deus. Eu quero convidá-los para semana que vem estarmos novamente com o Papo do Bem, trazendo mais informações, mais estudo, mais análise para o nosso crescimento espiritual dentro do nosso tempo e do tempo de Deus.